Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Estamos no site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e compartilhar nas suas redes sociais. Bom, e o Ministério da Educação publicou no início de maio a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, que é um conjunto de conhecimentos e habilidades essenciais que cada estudante brasileiro deverá aprender a cada etapa da educação básica. Segundo o MEC, a Base Nacional Comum irá cobrir aproximadamente 60% do currículo da educação básica. E aí o restante deverá ser formulado de acordo com as especificidades locais, ou seja, não dá para ensinar exatamente 100% a mesma coisa de norte a sul do Brasil. Isso está previsto no projeto. A base está prevista aí no Plano Nacional de Educação e na nossa Constituição. O MEC disponibilizou o conteúdo preliminar da base na internet para estimular a participação de educadores, gestores de ensino e, claro, de toda a sociedade na construção do documento. O número de contribuições recebidas ultrapassou os 12 milhões. E a expectativa é que a versão final esteja pronta em julho de 2016. Quem conversa mais com a gente agora sobre esse assunto é Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação. Eu vou aproveitar aqui e colocar a imagem de Priscila em tela cheia no nosso computador para conseguirmos conversar melhor com ela. Tudo bem, Priscila? Bem-vinda mais uma vez ao Conexão Futura. Prazer é meu, obrigada. Bom, Priscila, a gente tem acompanhado aqui já há anos, até muitos meses, a gente tem feito vários recortes em relação à pauta e à discussão da Base Nacional Comum Curricular. Mas aproveitar que estamos contando com você, tem muita gente que ainda não entende muito bem qual é o papel desse documento, né? Você pode resumir para a gente a importância desse projeto estar sendo discutido tão amplamente no país nesse momento? Tá. Esse é um dos temas mais importantes de política pública educacional hoje, porque como a gente entende que o principal direito da educação é o direito à aprendizagem, esse direito ele não está explicitado, a gente precisa explicitá-lo, então, para cada série, para cada disciplina, o que cada aluno brasileiro tem direito de aprender. Isso não significa que você precisa ter um documento por disciplina e por série, ou por ano. Mas é importante que a gente tenha muito bem claros quais são os direitos de aprendizagem de cada aluno brasileiro. E aí articular esse documento com formação de professores, com avaliação de desempenho, com material didático. Hoje, sem esse documento, sem a gente ter clareza do que cada aluno tem direito de aprender, essas políticas outras estão muito desarticuladas. E, de certa forma, a avaliação ela acaba ditando mais o que as escolas vão ensinar do que essa base nacional comum, sem ter tido uma discussão mais ampla. Então, essa discussão mais ampla da base nacional comum ajuda a gente a ter o nosso projeto de país, na verdade. O que todo mundo vai aprender nas escolas é, de certa forma, o nosso projeto de país, é aquilo que vai nos unir como brasileiros. Agora, Priscila, a base, como eu disse, ela tem sido muito discutida, inclusive essa abertura para uma votação pública mesmo, né? A sociedade civil poder contribuir, muitos educadores, pais, estudantes também, a gente tem percebido aí um crescente movimento dos estudantes mais forte nos últimos meses, principalmente. Como é que se avalia, então, essas 12 milhões de participações que foram computadas pelo MEC, querendo acrescentar ou discutir ou trazer temáticas para dentro da base? Foi super importante, porque, como eu estava falando antes, é projeto de país, é aquilo que vai nos unir. Então, se não tiver a participação de todo mundo, olha, o que a gente quer que as nossas crianças e jovens aprendam na escola? Se a gente não tiver essa clareza, a gente não está construindo um país melhor. E aí, essa participação super intensa, né, foram 12 milhões de contribuições para a Base Nacional Comum, mostrou o envolvimento e a vontade dos brasileiros em discutir educação e discutir não só a educação de uma forma ampla, como direito, mas exatamente o que os alunos têm que aprender na sala de aula. Então, esse ponto foi super positivo. A segunda versão da Base Nacional Comum, que foi divulgada há pouco tempo, ela já traz grandes avanços em relação à primeira versão. A gente está com muito menos separação por disciplinas, então a gente está por áreas, isso é muito positivo, isso é um avanço.
porque a vida ela não é por disciplinas, né? A gente não organiza a nossa vida por disciplinas, a gente tem tudo muito mais interconectado. E a base ainda tem um desafio muito grande de resolver alguns detalhes, principalmente de progressão. Tem alguns conteúdos que estão aparecendo só no ensino médio e eles precisam ser antecipados, porque eles são necessários, por exemplo, em ciências. O ensino da célula está só no primeiro ano do ensino médio. E a gente precisa da noção de célula para poder estudar a energia dos seres vivos em séries anteriores. Então, tem aí alguns ajustes de progressão. Na matemática também tem que avançar, principalmente nas expectativas, né? A gente ainda tem expectativas baixas em relação à matemática, é importante subir um pouquinho mais essa barra. Mas, enfim, a gente tem avançado, cada vez mais o documento está melhor. E ele vai agora para os seminários estaduais e municipais, né? Agora esse documento vai ser debatido no Brasil inteiro, nesses seminários, volta para o MEC e aí é que vai para o Conselho Nacional de Educação para terminar a tramitação. Então, com isso tudo, a gente vai ter a participação de muitos milhões de brasileiros. Muito bem, isso é importante, né? A gente discutir de fato as diferentes demandas, os diferentes grupos que compõem a sociedade estarem presentes e representados na base também. Agora, só a gente pensando no cronograma, como a gente já falou aqui, até maio tinha consulta pública, já foram divulgados esses números. Você disse agora que serão discutidas localmente essas questões e há em julho um prazo, né, para uma divulgação de um projeto, um produto final. Isso, esse é o prazo que o PNE dá, né? 2 anos após a aprovação do PNE. Eu, particularmente, acho que é melhor a gente ter uma base discutida, referendada, legitimada, de qualidade, principalmente, do que cumprir prazos por meses, né? Assim, eu acho que vale a pena a gente ultrapassar um pouco esses meses, não pode passar anos, né? Como a gente tem ficado em algumas coisas. Mas acho que vale a pena a gente esticar um pouquinho, concluir essa etapa dos estados e municípios. Vamos lembrar também que a gente está vivendo agora uma mudança da política educacional em nível federal, né? A gente está com o MEC com o novo ministro, novos secretários, a nova secretária executiva, o novo secretário de Educação Básica. Então, isso tudo exige um outro cuidado, essas pessoas precisam entrar nesse processo, né? Eram outras que estavam no processo, agora tem essas novas que entram nesse processo. Então, tem uma série de atrasos, mas pelo jeito que está andando, acho que é melhor a gente avançar ponto a ponto, não querer queimar etapas, não querer fazer de qualquer jeito só para poder cumprir o prazo de julho. É melhor que a gente cumpra isso 1, 2 meses depois, que eu acho que é o que vai acontecer. A gente deve ter a base aí mais ou menos concluída na metade do semestre que vem. É melhor assim, é melhor a gente não correr nessa etapa. Agora, Priscila, você mencionou essa questão nesse momento em que vivemos, né, de mudança de governo, novas cabeças dentro dos ministérios. Isso já tem afetado, de alguma forma, o andamento do processo? Você que está muito próxima à questão da Base Nacional Comum Curricular, percebe alguma influência da situação política no país em relação ao andamento e à discussão da Base Nacional Comum Curricular? Não, por enquanto não, ao contrário, até porque a própria Maria Helena Guimarães Castro, que é a secretária executiva, né, que está no Ministério da Educação, ela é uma pessoa que sempre militou nessa frente da Base Nacional Comum, então ela é absolutamente comprometida com todo o processo de desenvolvimento, de qualidade e de aprovação da Base Nacional. Eu acho que nesse ponto a gente não tem grandes interrupções. O próprio Rocieli, né, que é o secretário do Amazonas, que está sendo cotado para assumir a Secretaria de Educação Básica, também é uma pessoa muito comprometida. Então, acho que nesse front a gente não deve ter grandes interrupções. O que eu acho que a gente precisa blindar a base, proteger a Base Nacional, é de pressões mais religiosas, ideológicas, porque, de certa forma, a gente precisa entender que a Base Nacional é aquilo que todo mundo vai aprender. Então, quais são os conteúdos, competências, habilidades que toda criança precisa desenvolver ao longo da educação básica. Agora, cargas ideológicas e religiosas têm que estar fora da Base Nacional Comum. Sem dúvida, né? Lembrando sempre que estamos no Estado laico, então essa questão de trazer para a Base Nacional questões religiosas, de fato, não combina em momento algum. Agora, Priscila, para a gente encerrar, eu queria ouvir uma reflexão sua
em relação às questões locais, né? Como dissemos aqui, mais da metade do currículo estaria previsto na base, aí os 60% dos conteúdos que devem ser unificados em todo o território nacional, mas há esse grande espaço para as questões locais, que também são fundamentais para a formação do cidadão que mora numa comunidade ribeirinha na região norte, que é diferente de alguém do interior de São Paulo, que é diferente de alguém de uma capital no sul do Brasil, por exemplo, né? Então, de que forma isso também, a base, ela prevê diretrizes, pelo menos, do que pode ser aplicado ou não localmente? Como é que as questões de comunidades locais, os governos de estado e os municípios podem pensar em acrescentar as seus conteúdos locais em cima da base? Tá. Acho que a primeira coisa para esclarecer que a Base Nacional Comum, ela não é um currículo. Ela é a Base Nacional Comum Curricular, mas ela não é um currículo. O currículo é desenvolvido pelas redes, né? Então, as redes estaduais, cada rede municipal desenvolve o seu currículo, tendo como base a Base Nacional Comum. Então, essa Base Nacional vai entrar nos currículos estaduais e municipais e cada rede vai pegar a Base Nacional e acrescentar à base o tempero regional. O tempero regional, a proposta pedagógica. Então, por exemplo, você pode ter municípios que incentivam o trabalho por projetos. Então, os alunos vão aprender por projetos, mais do que por aulas expositivas, por exemplo. Se o município tem essa diretriz, se a escola tem essa diretriz, ela pega a base e ela vai acrescentar muito disso. Quando a gente fala dos 60-40, ela é um número que não é... Ele não é escrito na pedra. Na verdade, é uma estimativa que o ministro anterior, o Renato Giannini Ribeiro, ele colocou isso na imprensa, mas, na verdade, isso não é bem uma realidade, porque isso pode ser uma... Depende muito de como que isso é trabalhado nas escolas, pelas redes. O mesmo conteúdo pode ser trabalhado numa aula ou numa semana inteira. Então, essas estimativas de tempo, elas são sempre muito fluídas, depende de como que a escola vai desenvolver o trabalho. Mas é alguma coisa em torno de 70-30, 80-20, se a rede quiser correr com a base nacional, ela pode até fazer 60-40, mas isso tudo é menos importante. Eu acho que a gente acabou ficando com isso na cabeça, mas isso é muito menos importante. O importante é que a base nacional vai subsidiar os currículos estaduais e municipais, que já vão ganhar um tempero regional. E quando eu falo tempero regional, não é só respeitando a diversidade cultural da localidade ou a geografia, é porque também tem a proposta pedagógica daquela região. Depois você vai ter a própria escola, que também vai pegar esse documento do estado do município e vai desenvolver o seu currículo da escola, né? Que é o como que eu vou ensinar, com que metodologias, como que eu vou avaliar, etc, etc. Então, esses 60-40 a gente tem que minimizar um pouco, porque não é... Não é algo determinante, na verdade, não. E não é alguma regra, uma lei que tem que ser isso em porcentagem. Não. A gente sabe que, na verdade, na educação tem que ter espaço aí para uma discussão e uma maleabilidade maior, né? Bom, Priscila, infelizmente o nosso tempo aqui já chegou ao fim, eu preciso me despedir de você, mas é sempre um prazer contar com a sua participação aqui no Conexão Futura. Espero contar em outras oportunidades novamente. Um abraço para você. Conta comigo, tá joia? Um abraço a todos. Até mais, tchau, tchau. Deixa eu aproveitar aqui e tirar a imagem da Priscila da tela para mostrar para você de casa, então, onde você pode ter outras informações sobre a Base Nacional. Tem uma série de informações na internet, primeiramente aqui no site, que é o basenacionalcomum.mec.gov.br. Esse aqui é o site do governo federal, onde você pode baixar aqui a segunda versão do documento. Você quer saber exatamente o que está sendo discutido aí, que vai ser levado adiante para essas discussões locais em estados e municípios. Aqui você tem mais de 12 milhões de contribuições de vários setores da sociedade em todo o país. Então aqui você pode ter outros acessos nesse site oficial. E tem ainda o site aqui do Movimento pela Base Nacional Comum, que é a sociedade civil se organizando também para cobrar o andamento e a discussão desse documento tão importante para melhorar a qualidade da nossa educação. Tá certo?
Na próxima entrada do Conexão, eu volto aqui para falar das regras das Paralimpíadas. Você sabia que cada modalidade paralímpica possui formas de pontuação bem específicas? Então, para saber mais, eu conto com você daqui a pouquinho, quando voltarmos com Conexão Futura. Até já!